Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, firme e forte nos estudos. Para quem não me conhece, eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje vamos dar continuidade ao nosso CTB atualizado com a Lei 14.071 de 2020 para o nosso concurso da Polícia Rodoviária Federal. Hoje é o capítulo 16, mas se você perdeu o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... corre lá no meu canal no YouTube, Robson Concursos, na playlist CTB, mas Lei 14.071 de 2020, estão lá tudo de forma estratégica, esquematizada. Hoje, capítulo 16, e no final, como você já sabe, questões estratégicas, inéditas e atualizadas para o nosso concurso da Polícia Rodoviária Federal. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes. Seja um agente, mas seja um agente motivador, transformador de vidas. Sem mais delongas, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, confere aí comigo CTB, mas Lei 14.071 de 2020, hoje o capítulo 16, isso mesmo, CTB capítulo 16 na veia, que vai tratar das penalidades. Vou logo dizendo, meu guerreiro, minha guerreira, que não cai em prova, despenco nas provas das penalidades. Artigo 256 diz o seguinte: a autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar às infrações nele previstas as seguintes penalidades. Inciso 1º, advertência por escrito. 2, multa. 3, suspensão do direito de dirigir. 4, foi revogado a apreensão, meu guerreiro, pela Lei 13.281 de 2016. Isso mesmo, antes dessa lei, a apreensão fazia parte rol das penalidades. Hoje não faz mais, desde 2016 a apreensão foi revogada. Inciso 5º, cassação da Carteira Nacional de Habilitação, cassação da permissão para dirigir. E 7, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Confere aí comigo, meu guerreiro e minha guerreira, agora de forma estratégica esquematizada das penalidades: advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação, cassação da permissão para dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Não tem como errar, meu guerreiro, minha guerreira. Não vá confundir cassação da Carteira Nacional de Habilitação e cassação da permissão para dirigir lá com direito constitucional, que você já sabe, dentro dos partidos políticos, dos direitos políticos, é vedado a cassação dos direitos políticos, meu guerreiro. Agora aqui, dentro das penalidades do CTB, tem sim cassação da Carteira Nacional de Habilitação e cassação da permissão para dirigir. Você já sabe as penalidades. Agora, advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação, cassação da permissão para dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem. A apreensão não faz mais parte das penalidades. Se for, senhor, não tem como errar. Mas, meu guerreiro e minha guerreira, confere aí comigo, isso mesmo, olha aí. Agora, o parágrafo 1º diz o seguinte: a aplicação das penalidades previstas neste Código não elide, ou seja, não exclui, meu guerreiro e minha guerreira, as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito conforme disposições de lei. Parágrafo 3º, a imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivos de trânsito responsáveis pelo licenciamento do veículo e habilitação do condutor. Talvez o guerreiro e a guerreira está perguntando: cadê o parágrafo 2º? Vou logo avisando, o que foi revogado não coloco aqui, meu guerreiro, para não perder tempo e não tomar espaço, fosse honra. Artigo 257 diz o seguinte: as penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código. Parágrafo 1º. Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas concomitantemente
as penalidades de que trata este código toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhes couber observar, respondendo cada um de per si pela falta em comum que lhes for atribuída. Parágrafo 2º. Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar. Parágrafo 3º. Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Olha aí o parágrafo 4º. Ao embarcador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido. Parágrafo 5º. O transportador é o responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. Parágrafo 6º. O transportador e o embarcador são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total e se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal. Vamos ver agora a atualização pela Lei 14.071 de 2020. O parágrafo 7º diz o seguinte: quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 dias contado da notificação da autuação para apresentá-lo na forma em que dispuser o CONTRAN e transcorrido o prazo, se não fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Decore esse parágrafo 7º da Lei 14.071 de 2020 dentro do artigo porque é estratégico para a sua prova. Olha aí o parágrafo 8º. Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não havendo identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor é o da multa multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas num período de 12 meses. Parágrafo 9º. O fato de um infrator ser pessoa jurídica não exime do disposto no parágrafo 3º do artigo 258 e no artigo 259. Parágrafo 10º. O proprietário poderá indicar ao órgão executivo de trânsito o principal condutor do veículo, o qual, após aceitar a indicação, terá seu nome inscrito em campo próprio do cadastro do veículo no RENAVAN. Parágrafo 11. O principal condutor será excluído do RENAVAN, meu guerreiro e minha guerreira. Inciso 1º. Quando houver transferência de propriedade do veículo. 2. Mediante requerimento próprio ou do proprietário do veículo. E 3. A partir da indicação de outro principal condutor. Decore o parágrafo 11 do artigo porque é estratégico. Força e honra. Olha agora o artigo 258. As infrações punidas com multa classificam-se de acordo com sua gravidade em 4 categorias. Decore. Inciso 1º. Infração de natureza gravíssima, punida com multa no valor de R$ 293,47. 2. Infração de natureza grave, punida com multa no valor de R$ 195,23. 3. Infração de natureza média, punida com multa no valor de R$ 130,16. E 4. Infração de natureza leve, punida com multa no valor de R$ 88,38. Parágrafo 2º. Quando se tratar de multa agravada, o fator multiplicador ou índice
adicional específico ao previsto neste código. Ou seja, meu guerreiro, decore o artigo 258, porque vai que o examinador vai apelar demais e vai pedir ali o valor de cada multa, seja ela gravíssima, grave, média e leve. Então, custa nada, decore aí, força e honra. Olha aí, artigo 259. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos. Decore, inciso 1º, gravíssima, 7 pontos, grave, 5 pontos, média, 4 pontos, leve, 3 pontos. Não tem como errar, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. É o decoreba, isso mesmo. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos. Gravíssima, 7 pontos, grave, 5 pontos, média, 4 pontos e leve, 3 pontos. É o 3, 4, 5, 7, força e honra. Decore, meu guerreiro, minha guerreira. Olha aí a atualização trazida pela Lei 14.070 de 2020, o parágrafo 4º diz o seguinte: ao condutor identificado será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade nos termos previstos no parágrafo 3º do artigo 257 deste Código, exceto aquelas, olha, inciso 1º, praticadas por passageiros usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagem de longa distância, transitando em rodovias com a utilização de ônibus em linhas regulares intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa distância por fretamento e turismo, o que de qualquer modalidade, excluídas as situações regulamentadas pelo CONTRAN, conforme disposto no artigo 65 deste Código. Inciso 2º, previstas no artigo 221, nos incisos 7º e 21 do artigo 230 e nos artigos 232, 233, 233A, 240 e 241 deste Código, sem prejuízo da aplicação das penalidades e medidas administrativas cabíveis, vai em cada um desses dispositivos legais e dê uma analisada, meu guerreiro e minha guerreira. E o inciso 3º, puníveis de forma específica com suspensão do direito de dirigir. Parágrafo 4º, estratégico para sua prova, estude bem, decore, força e honra. Artigo 260. As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida neste Código Estratégico, o artigo 260. Parágrafo 1º do artigo. As multas decorrentes de infração cometida em unidade da federação diversa do licenciamento do veículo serão arrecadadas e compensadas na forma estabelecida pelo CONTRAN. Parágrafo 2º. As multas decorrentes de infração cometida em unidade da federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão, aqui é uma faculdade, poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo seu licenciamento, que providenciará a notificação. Já o parágrafo 4º, meu guerreiro, decore e despenco nas provas, diz o seguinte: quando a infração for cometida com veículo licenciado no exterior, em trânsito no território nacional, a multa respectiva deverá ser paga antes de sua saída do país, respeitado o princípio de reciprocidade. Decore esse parágrafo 4º, meu guerreiro e minha guerreira, principalmente o princípio de reciprocidade. Traduz aí o nosso parágrafo 4º, força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. A atualização agora da Lei 14.071 de 2020, isso mesmo. Artigo 1261, a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Agora vem a lei e traz a atualização, meu guerreiro e minha guerreira. Isso mesmo, porque o artigo 1261 é o do CTB. A lei agora traz as atualizações. Inciso 1º, sempre que conforme a pontuação prevista no artigo 259 deste Código, o infrator atingir no período de 12 meses a seguinte contagem de pontos. Não tem como errar, o decoreba, meu guerreiro. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Decore, sempre que conforme a pontuação prevista no artigo 259 deste Código. Lá você já sabe: infração leve, 3 pontos, média, 4 pontos, grave, 5 pontos, gravíssima, 7 pontos, meu guerreiro e minha guerreira. Diz o seguinte: a linha 20 pontos, caso constem 2 ou mais infrações gravíssimas na pontuação. B, 30 pontos, caso conste uma infração gravíssima na pontuação. E 40 pontos,
caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação. Meu guerreiro, minha guerreira, é o decoreba, vai cair na sua prova. Robson Concursos, no final do capítulo, várias questões estratégicas, coloquei lá, é surpresa, você vai ver como ficou show, meu guerreiro. Não tem como errar, decore o artigo 261 que trata da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Será imposta nos seguintes casos, sempre que conforme a pontuação prevista no artigo 259 deste código, isso mesmo, infração leve, 3 pontos, média 4 pontos, grave 5 pontos, gravíssima 7 pontos, o infrator atingir no período de 12 meses a seguinte contagem de pontos: 20 pontos. Agora, caso conste 2 ou mais infrações gravíssimas na pontuação, é a regra. 30 pontos, caso conste uma infração gravíssima na pontuação, regra. 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, força e honra, não tem como errar aqui com Robson Concursos. Vamos ver agora o inciso 2º, por transgressão às normas estabelecidas neste código, cujas infrações prevêem de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Agora o parágrafo 1º, os prazos para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir são os seguintes, decore. No caso do inciso 1º do caput, de 6 meses a 1 ano, e no caso de reincidência, num período de 12 meses, de 8 meses a 2 anos. Inciso 2º, no caso do inciso 2 do caput, de 2 a 8 meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional, e no caso de reincidência, no período de 12 meses, de 8 a 18 meses, respeitado o disposto no inciso 2 do artigo 263. Decore, meu guerreiro, infelizmente o parágrafo é estratégico para a sua prova, e é o decoreba, diz que os prazos para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir são os seguintes. Inciso 1º, no caso do inciso 1, aí você volta lá no inciso 1, atualização da nossa lei, do caput, de 6 meses a 1 ano. No caso de reincidência, no período de 12 meses, de 8 meses a 2 anos. E o inciso 2, no caso do inciso 2 do caput, meu guerreiro, minha guerreira, de 2 a 8 meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional. E no caso de reincidência, no período de 12 meses, de 8 a 18 meses, respeitado o disposto no inciso 2 do artigo 263, força e honra. Parágrafo 2º. Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida ao seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem. Ou seja, meu guerreiro, cumpriu a penalidade e também o curso de reciclagem, viu? Olha aí a atualização da Lei 14.071 de 2020, o parágrafo 3º diz o seguinte: a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir elimina a quantidade de pontos computados previstas no inciso 1 do caput ou no parágrafo 5º deste artigo para fins de contagem subsequente. O parágrafo 5º, no caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir de que trata o caput deste artigo será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos previstos na linha C do inciso 1º do caput deste artigo, independentemente da natureza das infrações cometidas, facultado a ele participar de curso preventivo de reciclagem, sempre que, no período de 12 meses, atingir 30 pontos conforme regulamentação do COTRAN, força em honra estratégico, decore o parágrafo 3º, o parágrafo 5º, atualização da Lei 14.071 de 2020, meu guerreiro e minha guerreira. Parágrafo 6º, concluído o curso de reciclagem previsto no parágrafo 5º, o condutor terá eliminados os pontos que lhe tiverem sido atribuídos para fins de contagem subsequente. Parágrafo 7º, o motorista que optar pelo curso previsto no parágrafo 5º não poderá fazer nova opção no período de 12 meses. Parágrafo 8º, a pessoa jurídica concessionária ou permissionária de serviço público tem o direito de ser informada dos pontos atribuídos na forma do artigo 259 aos motoristas que integrem seu quadro funcional exercendo atividade remunerada ao volante
na forma que dispuser o CONTRAN. E o parágrafo 9º, incorrerá na infração prevista no inciso 2 do artigo 162 o condutor que, notificado da penalidade de que trata este artigo, dirigir veículo automotor em via pública. Decore os parágrafos, fosse em honra. Olha aí a atualização da Lei 14.070 em 2020, o parágrafo 10 diz o seguinte, decore: o processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa na forma definida pelo Conselho Nacional de Trânsito, no qual você já sabe que o CONTRAN é um órgão máximo, normativo e consultivo. Força em honra, meu guerreiro e minha guerreira. Parágrafo 11. O CONTRAN regulamentará as disposições deste artigo. Olha aí, artigo 1263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á. Decore, meu guerreiro e minha guerreira. Inciso 1º. Quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. 2. No caso de reincidência no prazo de 12 meses das infrações previstas no inciso 3 do artigo 162, nos artigos 163, 164, 165, 173, 174 e 175, ou seja, meu guerreiro e minha guerreira, é obrigação sua você ver cada um dos dispositivos destes, porque traduz aqui a sua reincidência, gera cassação do documento de habilitação. E o inciso 3º, quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no artigo 160, ou seja, cada dispositivo desse, meu guerreiro e minha guerreira, que gera cassação do documento de habilitação, você deve dar uma analisada. Por quê? A cassação do documento de habilitação dá-se-á quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. E o inciso 2, no caso de reincidência no prazo de 12 meses das infrações previstas nos incisos 3 do artigo 162 e nos artigos 163, 164, 165, 173, 174, 175. E o inciso 3, quando condenado judicialmente por delito de trânsito, é delito de trânsito, viu? Observado o exposto no artigo 160. Força em honra, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, parágrafo 1º, constatada em processo administrativo a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento. Parágrafo 2º, decorridos 2 anos da cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação na forma estabelecida pelo CONTRAN. Decore aí esses parágrafos, força em honra. Artigo 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa, ou seja, meu guerreiro, decore o artigo 265. Artigo 266. Quando o infrator cometer simultaneamente 2 ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas cumulativamente as respectivas penalidades. Decore, meu guerreiro, quando o infrator cometer simultaneamente 2 ou mais infrações, serão aplicadas cumulativamente as respectivas penalidades. Olha aí a atualização trazida pela Lei 14.007 em 2020, artigo 267. Decore porque vai cair na sua prova. Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito a infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses, ou seja, meu guerreiro, decore esse artigo porque diz, deverá ser imposta a penalidade e advertência por escrito a infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses, força e honra. Artigo 268, o infrator será submetido
a curso de reciclagem na forma estabelecida pelo COTRAN. Inciso 2, porque o 1 foi revogado. Quando suspenso do direito de dirigir, olha aí, inciso 3, quando se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído independentemente de processo judicial. Inciso 4, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Inciso 5, a qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito. Lembrando, meus guerreiros e minhas guerreiras, CTB atualizado com a Lei 14.071 de 2020. O inciso 1 caiu fora, o inciso 6 fora, porque a Lei 14.071 de 2020 revogou. Fosse em honra, o infrator será submetido a curso de reciclagem na forma estabelecida pelo COTRAN quando suspenso do direito de dirigir, meu guerreiro. Quando se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído independentemente de processo judicial. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Se lembre, delito, meu guerreiro e minha guerreira, é o mesmo sinônimo de crime, isso mesmo, porque você já sabe, infração penal lá no direito penal, gênero no qual tem os crimes ou delitos e as contravenções penais, fosse em honra. A qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito, decore o artigo 1268, fosse em honra. Atualização agora, meu guerreiro e minha guerreira, da Lei 14.071 de 2020, artigo 1268A, estratégico para a sua prova, vai cair na sua prova esse artigo 1268A. Fica criado o Registro Nacional Positivo de Condutores, isso mesmo, RNPC. Não sabia? Você já sabe agora que é o RNPC, que é o Registro Nacional Positivo de Condutores, administrado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Aqui é o órgão máximo executivo de trânsito da União, não é o COTRAN, viu? Com a finalidade de cadastrar os condutores que não cometerem infração de trânsito sujeita à pontuação prevista no artigo 259 deste código. Você já sabe, 259 trata das infrações leve, média, grave, gravíssima. Leve 3 pontos, a média 4 pontos, a grave 5 pontos e a gravíssima 7 pontos, fosse em honra, nos últimos 12 meses, conforme regulamentação do COTRAN, meu guerreiro, minha guerreira. Então, e parágrafo 1º, também vai cair na prova dos parágrafos, decore o artigo e seus parágrafos. Parágrafo 1º, o RNPC, que você já sabe que é o Registro Nacional Positivo de Condutores, deverá ser atualizado mensalmente. Aqui é mensalmente, grave, não é semestralmente, não é anualmente, meu guerreiro, é mensalmente. Parágrafo 2º, a abertura de cadastro requer autorização prévia e expressa do potencial cadastrados. O parágrafo 3º, após a abertura do cadastro, a anotação de informação no Registro Nacional Positivo de Condutores independe de autorização e de comunicação ao cadastrados. Parágrafo 4º, a exclusão do RNPC, meu guerreiro, minha guerreira, da-se-á. Decore principalmente esse parágrafo 4º, inciso 1º, por solicitação do cadastrados. 2, quando for atribuída ao cadastrado pontuação por infração. 3, quando o cadastrado tiver o direito de dirigir suspenso. E 4, quando a carteira nacional de habilitação do cadastrado estiver cassada ou com validade vencida há mais de 30 dias. E 5, quando o cadastrado estiver cumprido pena privativa de liberdade. Ou seja, meu guerreiro, decore esse parágrafo 4. Já estou vendo a questão lá no dia da sua prova. Olha aí o parágrafo 5º. A consulta ao RNPC é garantida a todos os cidadãos nos termos da regulamentação do COTRAN. E o parágrafo 6º, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão utilizar o RNPC para conceder benefícios fiscais ou tarifados aos condutores cadastrados na forma da legislação específica de cada ente da federação, meu guerreiro e minha guerreira. Ou seja, meu guerreiro, a administração pública direta, isso mesmo, pode cair assim na sua prova, misturando direito administrativo, meu guerreiro e minha guerreira, com CTB. Pode dizer lá na questão, a administração pública direta poderão utilizar o RNPC para conceder benefícios fiscais ou tarifários aos condutores cadastrados na forma da legislação específica de cada ente da federação, certo? Porque a administração pública direta, você já sabe, é formada pela União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E a administração pública indireta, autarquias, sociedades, meu guerreiro e minha guerreira, empresas públicas e sociedades de economia místicas, isso mesmo, as fundações, isso mesmo, autarquias, as fundações públicas, meu guerreiro e minha guerreira,
as empresas públicas e a sociedade de economia mista, formando aí a nossa administração pública indireta. Pode vir assim na sua prova, dizendo, pode-se afirmar que a administração pública indireta poderá utilizar o RNPC. Não. A administração pública direta, por quê? A administração pública direta é formada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Força e honra. Já a administração pública indireta envolve o que? Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Robson Concurso aqui, revisando direito administrativo com CTB. Força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. Meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, você já sabe, isso mesmo, após cada capítulo, vamos resolver agora as nossas questões estratégicas e esquematizadas, também questões inéditas, e a maioria das questões inéditas de Robson Concursos, banca Robson Concursos, e várias questões dos concursos, dos últimos concursos da Polícia Rodoviária Federal. Confere aí comigo, questão 117, meu guerreiro, minha guerreira, ano 2021, banca Robson Concursos, Policial Rodoviário Federal é o nosso órgão, é a nossa prova. Julga o item seguinte conforme o CTB diz o seguinte, meu guerreiro e minha guerreira. Conforme o CTB, artigo 256, a autoridade de trânsito na esfera das competências estabelecidas neste código e dentro de sua circunscrição deverá aplicar as infrações nele previstas as seguintes penalidades: advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, apreensão, cassação da carteira nacional de habilitação, cassação da permissão para dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Você já sabe, questão errada é mesmo, Robson Concurso, claro, você já sabe que a apreensão, meu guerreiro e minha guerreira, foi revogado, isso mesmo. Duvida? Confere aí comigo, o artigo 256 diz o seguinte: autoridade de trânsito na esfera das competências estabelecidas neste código e dentro de sua circunscrição deverá aplicar as infrações nele previstas as seguintes penalidades: 1. Advertência por escrito. 2. Multa. 3. Suspensão do direito de dirigir. Olha o 4 aí, meu guerreiro e minha guerreira. Isso mesmo, a Lei 13.281 de 2016 revogou a apreensão, não faz mais parte do rol das penalidades. Agora, o inciso 5º, cassação da carteira nacional de habilitação. 6. Cassação da permissão para dirigir. E 7. Frequência obrigatória em curso de reciclagem, meu guerreiro e minha guerreira. Confere agora comigo de forma estratégica esquematizada nos slides as penalidades: advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da carteira nacional de habilitação, cassação da permissão para dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. Mais uma questão agora, você diz, mas foi Robson Concurso, a banca Robson Concurso que criou. Foi? Vê agora, caiu em 2013 no concurso da Polícia Rodoviária Federal em 2013. Confere agora, a autoridade de trânsito na esfera de suas atribuições poderá aplicar, quando cabível, penalidade consistente na frequência obrigatória em curso de reciclagem, sem prejuízo das punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, meu guerreiro. Ou seja, pode ser crimes ou delitos, são sinônimos, porque você já sabe, infração penal é gênero, no qual tem duas espécies, crimes ou delitos e as contravenções penais. E aí, certo ou errado essa questão? Você já sabe, questão certa, não disse a você, não é porque a banca Robson Concursos, eu quando crio as questões, meu guerreiro, é porque são estratégicas. Confere agora comigo, a autoridade de trânsito aplicará as penalidades: advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da carteira nacional de habilitação, cassação da permissão para dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Não tem como errar. A autoridade de trânsito aplicará as penalidades: advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da carteira nacional de habilitação, cassação da permissão para dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. Mais uma questão agora, banca Robson Concursos de novo na veia, Policial Rodoviário Federal. Julga o item seguinte, conforme a Lei 14.071 de 2020. Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou proprietário do veículo terá o prazo de 30 dias contado da notificação da autuação para apresentá-lo na forma em que dispuser o COTRAN, e transcorrido o prazo, se o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Você já sabe, questão errado é mesmo, Robson Concurso. Claro, meu guerreiro, se ligue bem, principalmente nas atualizações da Lei 14.071. Leitura atenta, meu guerreiro e minha guerreira.
Ali era se não o fizer. Isso mesmo. Duvida? Confere aí comigo. Olha aí, artigo 257, parágrafo 7º, atualização da lei 14.071/2020. Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor, o proprietário do veículo, terá o prazo de 30 dias contado da notificação da autuação para apresentá-lo na forma em que dispuser o CONTRAN e transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor, em sua ausência, o proprietário do veículo, força e honra. Mais uma questão agora, ano 2019, Banca CESP, meu guerreiro, minha guerreira, caiu aí para o curso de formação da Polícia Rodoviária Federal, isso mesmo, meu guerreiro, minha guerreira, 2019 não, caiu para a última prova da Polícia Rodoviária Federal, isso mesmo, diz o seguinte, meu guerreiro, minha guerreira, se um policial rodoviário federal autuar por infração de trânsito um condutor de veículo em circulação no Brasil, mas licenciado no exterior, o infrator deverá pagar a multa no país de origem do licenciamento do automóvel na forma estabelecida pelo CONTRAN. E, meu guerreiro, certo ou errado essa questão que caiu no último concurso, você já sabe, questão errado. Duvida o erro, meu guerreiro, tá vendo você que das penalidades despenco nas provas, caiu no último concurso e com certeza e com as atualizações vai cair agora em 2021. Confere aí comigo, meu guerreiro e minha guerreira, olha ali, o erro está num país de origem, não, brincadeira, né? Olha aí, artigo 260 diz o seguinte, as multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrida a infração, de acordo com a competência estabelecida neste código. Aí vem um parágrafo 4º trazendo a assertiva da nossa questão. Quando a infração for cometida com veículo licenciado no exterior, em trânsito no território nacional, a multa respectiva deverá, que é uma obrigação, viu? Deverá ser paga antes de sua saída do país, respeitado o princípio de reciprocidade, ou seja, decore o parágrafo 4º do artigo 260, porque caiu na última prova, pode cair na prova agora em 2021, fosse em honra. Olha aí mais uma questão, Banca Robson, concursos, cargo policial rodoviário federal, julga o item seguinte conforme a lei 14.071/2020. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta ao infrator que cometer no período de 12 meses duas infrações leves, somadas com duas infrações gravíssimas. E meu guerreiro, certo ou errado essa questão, meu guerreiro e minha guerreira? Você já sabe, meu guerreiro e minha guerreira, isso mesmo. Olha aí, você já sabe que a questão está certíssima. É mesmo, novos concursos. Para mim estava errada, meu guerreiro e minha guerreira. Se você se lembrar do artigo 259 do CTB, infração leve 3 pontos, média 4 pontos, grave 5 pontos, gravíssima 7 pontos, e da atualização da lei 14.071/2020, você matava essa questão, acertava essa questão, porque você já sabe, meu guerreiro e minha guerreira, duas infrações leves, ou seja, são 6 pontos, com duas infrações gravíssimas, meu guerreiro e minha guerreira, ou seja, cada infração gravíssima 7 pontos, ou seja, 14 pontos com mais 6, 20, e entra dentro da regra, meu guerreiro, trazida pela lei 14.071/2020, quando há 20 pontos computados. Duvida? Confere aí comigo. Artigo 259 diz o seguinte, a cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos. Gravíssima 7 pontos, grave 5 pontos, média 4 pontos e leve 3 pontos. Memorizou? Confere agora comigo a lei 14.071/2020, o artigo 261 diz, a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, trazida pela lei agora as atualizações, sempre que conforme a pontuação prevista no artigo 259 deste código, acabamos de ver o artigo 259, o infrator atingir num período de 12 meses, meu guerreiro e minha guerreira, a assertiva lá diz dentro do período de 12 meses, a seguinte contagem de pontos, olha aí, 20 pontos, meu guerreiro, caso constem duas ou mais infrações gravíssimas na pontuação, ou seja, não foi duas leves e duas gravíssimas, ou seja, dentro dos 20 pontos há duas gravíssimas, ele disse duas ou mais infrações gravíssimas, ou seja, duas leves, traduz ali 6 pontos, com duas gravíssimas, 14 com 20, então 20 pontos a duas infrações gravíssimas, certíssima questão. Agora vem a linha B, 30 pontos caso conste uma infração gravíssima na pontuação e 40 pontos caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação, fosse em honra, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, questão 122, ano 2021, Banca Robson, concursos policial rodoviário federal, julga o item seguinte conforme a lei 14.071/2020.
A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta ao infrator que cometer no período de 12 meses uma infração média somada com 3 infrações gravíssimas e uma infração leve. E meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Você já sabe isso mesmo, questão certo. É mesmo, Robson Concursos? Claro, meu guerreiro, se você se lembrar do artigo 259 das atualizações da Lei 14.071 de 2020, você mata a questão. É só se lembrar, 20 pontos, meu guerreiro, minha guerreira, mas dentro dos 20 pontos tem que ter 2 ou mais infrações gravíssimas. Olha aí, então vamos calcular agora comigo, meu guerreiro, uma infração média. Você já sabe, 4 pontos, somada com 3 infrações gravíssimas, ou seja, cada infração gravíssima a 7 pontos, vezes 3, 21. Então 4 com 21, 25. E uma infração leve a 3 pontos, ou seja, 25 com 3, 28, meu guerreiro, ou seja, o mínimo ali 20 pontos, mas dentro dos 20 pontos tem que ter 2 ou mais infrações gravíssimas, 28 pontos, a 3 infrações gravíssimas, que são 2 ou mais infrações gravíssimas, ou seja, certo a questão. Duvida? Confere aí comigo. Talvez você confundiu ali com os 30 pontos que tem que ter no mínimo uma infração gravíssima. Confere agora comigo, artigo 1261, a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Inciso 1º, sempre que é conforme a pontuação prevista no artigo 259 deste Código, o infrator atingir no período de 12 meses a seguinte contagem de pontos. Olha aí. A linha A, 20 pontos, caso conste 2 ou mais infrações gravíssimas na pontuação. Essa é a regra, meu guerreiro. São 20 pontos. Agora, dentro desses 20 pontos, tem que conste 2 ou mais infrações gravíssimas. Pode ter 2, pode ter 3, meu guerreiro e minha guerreira. Agora a regra dos 30 pontos. Agora tem que ser 30 pontos, caso conste uma infração gravíssima. Por quê, Robson Concursos? Porque você pode ter, meu guerreiro e minha guerreira, o infrator ele pode cometer, meu guerreiro, 6 infrações graves e não vai gerar penalidade de suspensão. Por quê? Uma infração grave não é 5 pontos, 6 vezes 5 é 30. Mas dentro desses 30 pontos há uma infração gravíssima? Não, porque foi 5 infrações graves, totalizando, meu guerreiro, 6 vezes 5, 30 pontos. Ou seja, a penalidade de suspensão não vai caber a esse infrator. Agora, dentro dos 30 pontos, se ele constar uma infração gravíssima, há penalidade de suspensão. E já a linha C diz 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. Então, trazendo a assertiva da nossa questão, de novo mais uma questão agora 123, ano 2021, Banca Robson Concursos, Policial Rodoviário Federal, julga o item seguinte, conforme a Lei 14.071 de 2020. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta ao infrator que cometer no período de 12 meses 6 infrações graves. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta ao infrator que cometer no período de 12 meses 6 infrações graves. Você já sabe, questão errada. Já falei agora há pouco, meu guerreiro e minha guerreira. Por que está errado? Porque a infração grave, segundo o artigo 259, não são 5 pontos, então 6 vezes 5 não é 30, meu guerreiro. Ou seja, mas dentro de 30 pontos tem que ter no mínimo uma infração gravíssima. Então 6 infrações graves não geram aí a penalidade de suspensão. Duvida, se esqueceu, volta ao vídeo, rever, meu guerreiro, porque a repetição, meu guerreiro, gera a perfeição e leva à aprovação, força e honra. Olha aí, 261, a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Inciso 1º, sempre que, conforme a pontuação prevista no artigo 259 deste Código, o infrator atingir no período de 12 meses a seguinte contagem de pontos. Olha aí, 20 pontos, meu guerreiro, caso conste 2 ou mais infrações gravíssimas na pontuação. 30 pontos, caso conste uma infração gravíssima na pontuação, que traduz a assertiva da nossa questão como são 6 infrações graves, totalizando 30 pontos, mas não há uma infração gravíssima. Então, ou seja, a questão, meu guerreiro e minha guerreira, está errada porque não gera penalidade de suspensão. E já a linha C, 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação força e honra. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, questão 124, ano 2021, Banca Robson Concursos, cargo Policial Rodoviário Federal, julga o item seguinte conforme a Lei 14.071 de 2020. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta ao infrator que cometer no período de 12 meses 40 pontos referente às 6 infrações graves, uma leve e uma gravíssima. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Na altura do campeonato, eu duvido você errar mais esse tipo de questão. Questão errado é mesmo, Robson Concursos. Claro, meu guerreiro, 40 pontos, sim, mas dentro do 40 pontos não
deve existir nenhuma infração gravíssima. É claro que 6 infrações graves traduz o quê? 30 pontos, porque 6 vezes 5 dá 30. Uma leve, 3 pontos, 33, e uma gravíssima, mais 7, 40 pontos. O erro tá ali, meu guerreiro, e uma infração gravíssima. Duvida? Confere agora comigo o artigo 259, que diz que a cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos, você já sabe: gravíssima 7 pontos, grave 5 pontos, média 4 pontos e leve 3 pontos. Aí vem o artigo 1261, que diz: a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Aí vem agora as atualizações da Lei 14.071 de 2020. Sempre que, conforme a pontuação prevista no artigo 259 deste Código, acabamos de ver, o infrator atingir no período de 12 meses a seguinte contagem de pontos: 20 pontos, caso constem 2 ou mais infrações gravíssimas na pontuação, 30 pontos, caso conste uma infração gravíssima na pontuação, e 40 pontos, meu guerreiro, trazendo aí a assertiva da nossa questão, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação. É só você, meu guerreiro, referenciar assim: 20 pontos, tem 2 ou mais infrações gravíssimas. 30 pontos, não tem 2, ou seja, uma, caso conste uma infração gravíssima na pontuação. Em 40 pontos, meu guerreiro, minha guerreira, nem tem 2, nem tem 1, ou seja, não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação. Força e honra, não tem como errar. Tem dúvida? Volta ao vídeo, revê, refaz para fixar na mente, para um dia da sua prova você garantir a tão sonhada aprovação. Tá gostando? Se inscreve, dê o seu joinha e compartilha para alcançar as vidas que mais precisam. Agora a questão 125, ano 2019, isso mesmo, para o nosso cargo da Polícia Rodoviária Federal. Julga o item seguinte: caiu na última prova, meu guerreiro, ano 2019, isso mesmo. O Robson Concursos fez essa prova na capital da Bahia, Salvador, meu guerreiro e minha guerreira, os guerreiros e as guerreiras ali de Salvador. Robson Concursos fez 80 pontos líquidos, infelizmente o senhor entrou com 88, meu guerreiro e minha guerreira, para o geral. Diz o seguinte: para que uma concessionária de serviço público de transporte de passageiros conheça a pontuação de infrações atribuída ao motorista de seu quadro funcional, que no exercício da atividade remunerada ao volante tenha tido seu direito de dirigir suspenso, ela deve ter autorização do respectivo empregado, uma vez que essa informação é personalíssima, meu guerreiro. Certo ou errado essa questão? Brincadeira, você já sabe, questão errada. É mesmo, claro. O erro está em dizer que deve ter autorização. Não. Duvida, meu guerreiro, minha guerreira. Você vê, infelizmente, nós não sabemos qual tipo de artigo, de incisos, de alínea, de atualização da Lei 14.071 de 2020 vai vir. Olha, questão que eu jamais pensava que ia cair no dia da prova, caiu. Confere agora comigo, meu guerreiro, artigo 1261. Agora diz o seguinte, o parágrafo 8º, trazendo a assertiva da nossa questão: a pessoa jurídica, concessionária ou permissionária de serviço público tem o direito de ser informada dos pontos atribuídos na forma do artigo 259 aos motoristas que integrem seu quadro funcional, exercendo atividade remunerada ao volante na forma que dispuser o COTRAN. Olha aí, meu guerreiro, minha guerreira, tem o direito, meu guerreiro, minha guerreira, ou seja, tem o direito de ser informado dos pontos atribuídos, força e honra. Mais uma questão agora, em 2004, caiu na prova da PRF em 2004, diz o seguinte: se após obter sua carteira nacional de habilitação CNH, um jovem motorista, no decorrer de um mês, cometer 2 infrações de natureza gravíssima, ou seja, já vai aí 14 pontos, uma de natureza grave, meu guerreiro, minha guerreira, ou seja, 14 pontos mais 5 já traduz aí, meu guerreiro, 19, e 5 de natureza média, eita, 5 de natureza média, ou seja, 5 vezes 4 é dar 20, meu guerreiro. Sua CNH será automaticamente cassada pelo órgão competente. Certo ou errado essa questão? Brincadeira, né? Você já sabe, meu guerreiro, questão errado é mesmo, brincadeira, a palavra automaticamente cassada. Cadê o contraditório em ampla defesa? Cadê o direito, meu guerreiro, de defesa? Brincadeira, automaticamente não, né? Sérgio Pocebrasco, tá brincando comigo, né? Duvida? Confere aí comigo, meu guerreiro, artigo 1263 diz o seguinte: a cassação do documento de habilitação dar-se-á, inciso 1º, quando suspenso o direito de dirigir o infrator conduzir qualquer veículo. 2,
no caso de reincidência no prazo de 12 meses das infrações previstas no inciso 3 do artigo 62 e nos artigos 163, 164, 165, 173, 174 e 175, e no inciso 3, quando condenado judicialmente por delito de trânsito, ou seja, delito é sinônimo de crime, tanto faz, porque você já sabe, infração penal é gênero no qual tem duas espécies, delito ou crime. Crime é o delito e as contravenções penais, mas aqui é delito ou crime, quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado exposto no artigo 160. Agora vem, meu guerreiro, o artigo 1265, trazendo aí mais uma vez a assertiva da nossa questão, diz: as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente em processo administrativo, meu guerreiro, minha guerreira, assegurado ao infrator amplo direito de defesa. Tem processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa, força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. Mais uma questão agora em 2020, olha aí, caiu para o curso de formação da PRF, meu guerreiro, diz o seguinte: a frequência obrigatória em curso de reciclagem se aplica quando o direito de dirigir do condutor for suspenso, mas não quando for verificado que o condutor coloca em risco a segurança do trânsito. Brincadeira, né? Você já sabe, questão errado, é mesmo? Confere aí comigo, meu guerreiro, está dizendo que, mas não quando for verificado, o não deixou a questão errada, duvida? Confere agora comigo, artigo 1268, diz o seguinte: o infrator será submetido a curso de reciclagem na forma estabelecida pelo CONTRAN, olha, inciso 2, quando suspenso do direito de dirigir. 3, quando se envolver acidente grave para o qual haja contribuído, independentemente de processo judicial. E 4, quando condenado judicialmente por delito de trânsito, pode ser delito ou crime de trânsito. E 5, a qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito, traduzindo a assertiva da nossa questão, o inciso 2 e o inciso 5º, meu guerreiro, decora o artigo 1268, força em honra. Mais uma questão agora, ano 2020, CESP, curso de formação da PRF, julgo o seguinte, conforme a Lei 14.071 de 2020, isso mesmo, segundo a Lei 14.000 de 2020, viu? Robson Concurso trazendo aqui CTB atualizado com a Lei 14.071 de 2020. Somente em caso de infração de natureza leve é permitida a substituição da multa pela advertência por escrito, exigindo-se ainda que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Hein, meu guerreiro? Certo ou errado, você já sabe, isso mesmo. Totalmente errado, isso mesmo, meu guerreiro. Somente ali você já sabe que palavras como somente, nunca, exclusivamente, jamais, meu guerreiro e minha guerreira, na maioria das vezes já é errado a questão, e aqui está errado mesmo, duvida, confere agora comigo a Lei 14.071 de 2020, artigo 1267, diz o seguinte: deverá, que é um dever numa faculdade, viu? Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito a infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Decore o artigo 267, vai cair na sua prova. Olha aí, meu guerreiro, mais uma questão. De novo, 2020, o ano, Banca CESP, PRF, curso de formação, diz o seguinte: as penalidades aplicadas pela autoridade de trânsito prescindem do julgamento da consistência do auto de infração de trânsito. Hein, meu guerreiro? Certo ou errado essa questão? Brincadeira, né? Você já sabe, questão errada. Dizer que as penalidades aplicadas pela autoridade de trânsito independe, meu guerreiro e minha guerreira, do julgamento da consistência do auto de infração de trânsito, prescindem, independe, não necessita, meu guerreiro. Brincadeira, a questão está totalmente errada. Se ligue nessa palavrinha, prescinde, meu guerreiro e minha guerreira, porque despenco nas provas. Duvida, confere agora comigo. Palavra prescinde deixou assertiva a nossa questão errada. Olha aí, artigo 260 diz o seguinte: as multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida neste código. Aí vem um parágrafo 4º trazendo a assertiva da nossa questão. Quando a infração for cometida com veículo licenciado no exterior, em trânsito no território nacional, a multa respectiva deverá ser paga antes de sua saída do país, respeitando o princípio de reciprocidade. E decore, porque despencam nas provas. Mais uma questão agora, ano 2021, Banca Robson, concursos para o nosso cargo da Polícia Rodoviária Federal, diz o seguinte:
Julgo o item seguinte, conforme a Lei 14.071 de 2020. Fica criado o Registro Nacional Positivo de Condutores, RNPC, administrado pelo COTRAN e atualizado mensalmente, meu guerreiro e minha guerreira. Certo ou errado? Fica criado o Registro Nacional Positivo de Condutores, RNPC, administrado pelo COTRAN e atualizado mensalmente. Você já sabe, questão errada. É mesmo, Robson Augusto? Pensei que o erro estava ali mensalmente. Mensalmente, mas o erro está ali, meu guerreiro, é o COTRAN. Não é o COTRAN. Dizendo aqui que fica criado o Registro Nacional Positivo de Condutores, administrado pelo COTRAN, não. É administrado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Duvida? Confere aí comigo a atualização da Lei 14.071 de 2020, que trouxe o artigo 268A e seus parágrafos. Diz o seguinte: fica criado o Registro Nacional Positivo de Condutores, RNPC, administrado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Não é COTRAN, não é DENIT, meu guerreiro, não é nada. Aqui é o órgão máximo executivo de trânsito da União, com a finalidade de cadastrar os condutores que não cometerem infração de trânsito sujeita à pontuação prevista no artigo 259 deste Código nos últimos 12 meses, conforme regulamentação do COTRAN. O parágrafo 1º, traduzindo aí a última parte como correta, o RNPC, que é o Registro Nacional Positivo de Condutores, deverá, não é faculdade aqui, meu guerreiro, é uma obrigação, deverá ser atualizado mensalmente. Grave bem que o RNPC deverá ser atualizado mensalmente. Parágrafo 2º, a abertura de cadastro requer autorização prévia e expressa do potencial cadastrado. E o parágrafo 3º, após a abertura do cadastro, a anotação de informações no RNPC independe da autorização de comunicação cadastrados. Estamos aqui revisando os outros parágrafos. Mais uma questão 131, ano 2021, Banca Robson, concursos, cargo policial rodoviário federal. Julgo o item seguinte, conforme a Lei 14.071 de 2020. A exclusão do RNPC dar-se-á quando a carteira nacional de habilitação do cadastrado estiver suspensa ou com validade vencida há mais de 30 dias. Hein, meu guerreiro? Certo ou errado? Essa questão é 30 dias? É suspensa? Brincadeira, né? Você já sabe, meu guerreiro, questão errado. Os 30 dias está certo, o erro está ali, suspensa, não é suspensa, meu guerreiro e minha guerreira. Quando estiver suspensa, não. Quando estiver cassada, relacione, meu guerreiro e minha guerreira, RNPC a cassação, não suspensão. Só se lembrar, RNPC, meu guerreiro e minha guerreira, RNPC tem C de cassação. Aqui com Robson Concursos vibrando, você já sabe que a exclusão do RNPC dar-se-á quando a carteira nacional de habilitação do cadastrado estiver cassada e não suspensa. Duvida? Confere aí comigo, meu guerreiro e minha guerreira, o parágrafo 4º, trazendo aqui a atualização da Lei 14.071 de 2020 do nosso artigo, diz o seguinte: a exclusão do RNPC dar-se-á, inciso 1º, por solicitação do cadastrado. 2, quando for atribuída ao cadastrado pontuação por infração. 3, quando o cadastrado tiver o direito de dirigir suspenso, meu guerreiro e minha guerreira. 4, quando a carteira nacional de habilitação do cadastrado estiver cassada ou com validade vencida mais de 30 dias. Olha aí, trazendo aí a assertiva da nossa questão, dizendo que a exclusão do RNPC dar-se-á quando a carteira nacional de habilitação do cadastrado estiver cassada ou com validade vencida mais de 30 dias. E o inciso 5º, quando o cadastrado estiver cumprindo pena privativa de liberdade. Não tem como errar, meu guerreiro, decore esse parágrafo 4 porque é estratégico para a sua prova. Mais uma questão, diz aí a questão 132, ano 2021, Banca Robson Concursos, cargo policial rodoviário federal. Julgo o item seguinte, conforme a Lei 14.071 de 2020, a consulta ao RNPC é garantida a todos os cidadãos nos termos da regulamentação do COTRAN, meu guerreiro. Certo ou errado? É COTRAN mesmo, meu guerreiro e minha guerreira? Aqui você já sabe, isso mesmo, aqui está certo. Isso mesmo, meu guerreiro, certíssimo. Duvida? Confere agora comigo o nosso parágrafo 5º do nosso artigo, atualização da Lei 14.071 de 2020. A consulta ao RNPC é garantida a todos os cidadãos nos termos da regulamentação do COTRAN. Então não tem como errar. A consulta ao RNPC é garantida a todos os cidadãos nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito. Relembrando agora o nosso parágrafo 6º, uma revisão à União, os estados,
o Distrito Federal e os municípios, ou seja, a administração pública direta, poderão utilizar o RNPC para conceder benefícios fiscais ou tarifários aos órgãos cadastrados na forma da legislação específica de cada ente da federação. Meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, você vai vencer. Continue firme e forte no seu objetivo, porque a sua vitória está perto. Lembre-se, Deus é bom e ama você, meu guerreiro e minha guerreira. Está ansioso, preocupado, está doente, peça a Deus, meu guerreiro, que está sempre apto e pronto para ouvir as suas súplicas, as suas petições, para lhe dar saúde, para lhe dar sabedoria, para afastar a ansiedade, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Mas lembre-se também de que o que é da sua competência, Deus não move uma palha, porque a Bíblia já diz que a fé sem as obras são mortas. Mas lembre-se também de que é o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você guerreiro, você guerreira, você vai continuar estudando, labutando todos os dias em prol do seu sonho, em prol do seu objetivo. Eu sei, você chega cansada do trabalho, vai, descansa um pouquinho, depois volta a estudar, no outro dia de novo, a mesma rotina, a mesma constância, trabalho e estudo, mas lembre-se, a boa semente que você está plantando hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Eu sei, não é fácil, é difícil, bate o cansaço, muitas vezes as dúvidas, mas acredite, eu não venci, meu guerreiro. Eu venho de bairros humildes, dos quais as pessoas chamam de favelas periferias. Eu já vendi pipoca, picolé, já vendi água mineral, já vendi camarão na praia, já peguei muito frete com carro de mão, já fui servente de pedreiro, encanador, eletricista, pintor, já servi as Forças Armadas, já fui carteiro, policial militar, isso mesmo, policial militar aqui do estado de Pernambuco por quase 10 anos. Atualmente sou policial civil, meu guerreiro. Passei em outros concursos, mas por opção escolhi a Polícia Civil, meu guerreiro. Estou aqui, meu guerreiro, vibrando, isso mesmo, em pleno sabadão, meu guerreiro, desde amanhã gravando, preparando aulas aqui para postar no canal Robson Concursos. Sábado, meu guerreiro, 6/3/2021, são exatamente 15 horas e 58 minutos, amanhã todinha e à tarde, meu guerreiro e minha guerreira, só almocei, estou aqui gravando para postar no canal Robson Concursos para ajudar as vidas que mais precisam. Cursando Direito, já sou formado em Administração Pública, em Segurança Pública, mas estou fazendo Direito, meu guerreiro e minha guerreira, para amanhã sonhar em ser um delegado, promotor, juiz, ascender profissionalmente. Estudando, vou fazer PF, PRF, PCDF, DEPEN e ainda gravando aqui para ajudar as vidas que mais precisam no canal Robson Concursos, no qual foi uma promessa que eu fiz. Então, com você não vai ser diferente, você vai vencer. Mas qual o segredo, Robson Concursos? Só mais um pouquinho de paciência, de resiliência, de constância nos estudos, porque a sua vitória está perto. Acredite, eu venci, milhares de pessoas já venceram e com você não vai ser diferente. O segredo é continuar na fila, perseverança, fé, esperança, porque você vai vencer. Como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Fomente a educação, não desista, continue firme e forte. Amanhã você aqui gravando aulas, vídeo contando a sua história, vídeos motivacionais para ajudar as vidas que estão aí tristes, angustiadas, pensativas, pensando que não vai vencer. Amanhã você dando seu depoimento, amanhã você sendo um agente motivador e transformador de vidas, fomentando a educação, porque já dizia Paulo Mandela, se educação, a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, meu guerreiro e minha guerreira, é educação. Paulo Freire já dizia, se a educação sozinha não transforma a sociedade, então pouco sem ela a sociedade muda. Também ele disse, educar é construir, ou seja, amanhã você aqui fomentando a educação, trazendo educação para os jovens, para esses jovens não entrar no mundo dos crimes, sair das drogas e ser um exemplo para o seu bairro humilde, meu guerreiro e minha guerreira, para a sociedade, para a sua família e para você próprio. Ou seja, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus abençoe você, vem com Robson Concursos e juntos vamos vencer. Se gostou, se inscreve no canal Robson Concursos, segue meu Instagram Robson Concursos, meu Facebook, meu guerreiro e minha guerreira. Custa nada, deu muito trabalho, mas Robson Concursos está aqui de alguma forma, direto ou indireta, ajudando você. Então, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha, agora compartilha mesmo esse vídeo para alcançar milhares de vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes, meu guerreiro e minha guerreira. Força e honra, seja um agente, mas seja um agente motivador e transformador de vidas. E até o próximo vídeo, querendo Deus, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Força e honra e amém!